Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de iniciarmos o 18, Êxodo capítulo 18, que livro, hein, amados? Quanta revelação, quanto ensinamento do Senhor neste livro. Um livro que todo cristão deveria examinar. Um livro de revelações incríveis. A aula passada, Êxodo 17, houve murmuração por falta de água. E o Senhor, mais uma vez, a sua misericórdia, o seu amor, apesar de toda a murmuração, da reclamação, Ele atendeu ao povo e proveu água àquele povo. E também tivemos o ataque do povo amalequita, um povo que sempre vai se opor a Israel, mas foram dizimados, né, segundo a vontade do Senhor. O povo de Israel prevaleceu sobre os amalequitas e nenhum israelita foi perdido nessa batalha. Apesar dos amalequitas ter vindo com um nome superior, todos bem amados, com cavalos, com todos os exércitos, mas foram derrotados porque o Senhor assim quis. Amém? Amém. E hoje temos o Êxodo 18. Vamos iniciar, amém? 18. O sogro de Moisés traz sua mulher e seus filhos. 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Eu creio que para nós entendermos sobre Jetro, que é o sogro de Moisés, nós vamos ter de retornar um pouquinho. Eu vou pedir para o obreiro colocar o mapa esse mapa que nós acompanhamos, a trajetória do povo, o caminhar deles no deserto. Ele sai do 7 em Refidim, do 7, e agora eles estão ali no 8, Monte Sinai. Eles já chegaram no destino. No destino que Deus pediu a Faraó, deixa eles virem me adorar no Monte Sinai. Então já chegaram no destino aqui. Amém? E aqui, se vocês olharem para a direita, está escrito lá Midian. Vocês conseguem localizar à direita? Está o Golfo de Agaba. Aí em cima está Midian, em letras grandes. É de onde está sendo Midian hoje em dia, é a Arábia Saudita. Onde está localizada a Arábia Saudita. Então Jetro, ele vem lá de Midian. Amém? Localizamos. Pode botar o segundo mapa. Localizamos Midian, de onde Jetro veio. O outro. Não, a família. E agora nós vamos ver esse povo midianita, a origem deles. Temos Abraão, né, Aí Abraão vai dar origem às mulheres dele. Essa primeira aí, Quetura, que vai dar origem a Midian. Ela vai ter um filho, Abraão vai ter um filho com ela, com Quetura, que vai se chamar Midian. Daí vai nascer o que? O povo midianita.
Então é descendência de Abraão, o povo midianita também. Esse povo também vai ser contrário durante a caminhada do povo israelita, apesar, igual os amalequitas, nós vimos aqui na semana passada, os amalequitas, eles são descendentes de Isaac, de Esaú, são filhos de Esaú, os amalequitas, também são contrários ao povo, são todos parentes, mas todos eles são contrários ao povo israelita. O que é espiritual, o povo de Israel, e o que não é, por isso que eles são contrários. Então nós temos aí a origem do povo midianita, que dá origem a essa cidade aí, onde eles se localizam, que é Midian. Apesar de eles ser nômades, eles ocupam Midian, mas eles transitam aí pelo Sinai, por toda essa área aí. É a área deles também. Povo midianita. Amém? 2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele enviara. Mas vamos ter de voltar a Zípora, a mulher de Moisés, porque ela aparece agora trazendo 2 filhos dela. Nós já passamos lá em Êxodo 4, vamos voltar lá. Para nós nos localizarmos na mulher de Moisés. Amém? Êxodo 4. 4:18. Pode ler. Achamos? Voltamos lá, Êxodo 4:18. Amém? Vamos ver, entender sobre a mulher de Moisés, a Zípora. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael... 4:18. E eu tô em Gênesis. 4:18. Que saudade de Gênesis. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Então vamos entender aqui por que Moisés volta a Jetro. Moisés, ele vai ter um ministério de 120 anos. Moisés vai morrer com 120 anos. Então, do nascimento, quando ele volta para a mãe e vai ser criado pelos israelitas, ele vai permanecer na corte egípcia, criado como um príncipe, ao lado do primogênito, ao lado do príncipe, 40 anos. Com 40 anos, ele vai matar um soldado egípcio. Ele vai socorrer um israelita que estava sendo massacrado e mata, então ele tem que fugir. Ele vai fugir justamente para Midian, onde nós vimos. Ele foge para Midian e vai ficar lá como pastor por 40 anos cuidando de ovelha. Então o Senhor coloca ele na corte para aprender a escrita, para aprender, né, como lidar com o povo egípcio, para conhecer o Egito, e depois o Senhor tira ele vai cuidar de ovelhas, ser um pastor de ovelha, porque ele vai pastorear o povo. Então aqui ele conhece o Jetro, em Midian. Jetro era um sacerdote de Midian, e vai conhecer a esposa dele, a Zípora. E depois, com 80 anos, ele vai sair de Midian, o que ele está falando aqui, e vai voltar para resgatar o povo dele, segundo a vontade de Deus no Egito. Então, quando ele volta para o Egito, para
tirar o povo, ele já tem 80 anos. E vai morrer com 120. É a fase final do ministério dele. Pode ler. Continua lendo aqui o 4. 19. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscaram a tua alma morreram. Isso. Então Deus falou com ele lá em Midian: volta para o Egito, porque aqueles que queriam te matar, o faraó, já pereceram. Então pode voltar para o Egito. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então Moisés está em Midian, recebe a ordem de Deus, vai voltar para o Egito para libertar o povo. Então ele pega o quê? Pega a mulher, Zípora e os 2 filhos. Está bem claro aqui. Vai, pessoal. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então Moisés recebe todas as instruções e vai partindo para o Egito. Está partindo, sai de Midian, caminhando para o Egito, com a mulher e os 2 filhos. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, o Senhor quis matar Moisés. Ele está caminhando com a esposa e 2 filhos, mas a um determinado momento do caminho, o Senhor vai e faz uma cobrança a Moisés. Que cobrança é essa? Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. Então, a aliança da circuncisão. Então Moisés estava levando os filhos para essa libertação do povo, mas ele não tinha feito a aliança que Deus mandou fazer, circuncidado os filhos dele. Então Deus cobrou ele de uma maneira muito forte. Então quando a Zípora viu que o negócio apertou, que Deus realmente podia tirar a vida de Moisés, ela foi, pegou uma pedra e circuncidou o filho, porque ela que não quis circuncidar, porque eles eram midianitas. Ela chama Moisés de sanguinário. Então aqui Moisés, nesse episódio, Moisés vai partir para o Egito sozinho e ela, com os 2 filhos, volta para Midian. Aí nós voltamos lá agora lá no 18. Por isso que agora que o sogro dele está trazendo ela novamente. Porque ela estava indo com Moisés, mas ela se desentendeu, achava que essa circuncisão era coisa de sangue, ela não aceitava, e ela voltou para Midian, mas agora ela volta com Jetro, o pai dela e sogro de Moisés. Êxodo 18:2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe havia enviado. Isso. Então vieram os 2 filhos. 3. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. Foi peregrino aonde? Midian, terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, o outro filho lembra isso, que Deus o enviou lá para Midian para ele fugir da morte. Ele foi jurado de morte do Egito, então ele teve de fugir
para Midian, na verdade, Deus estava preparando Moisés para a grande missão. 5. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Então, o monte de Deus é o monte Sinai, monte da presença de Deus, onde Deus sempre pediu para Faraó deixar seu povo ir. E está aqui o povo de Deus justamente no Sinai para adorá-lo. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Trouxe 2 filhos, Jetro. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Inclinou-se, é um cumprimento, né, lá do Oriente, que Moisés deve ter aprendido lá em Midian. Cumprimentou o sogro, a esposa, os filhos, e eles entraram para conversar. 8. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Se nós voltarmos lá no 1, vai dizer o que? Jetro, sacerdote, sogro de Moisés, ouviu, ele já tinha ouvido, porque esses povos eram conquistadores. O mais forte tentava conquistar o mais fraco. Então, essa retirada do povo, essa movimentação no Mar Vermelho, a derrota de todo o exército egípcio, tudo isso circulou, né, no mundo, porque o Egito era uma referência nessa época. O Egito, nesse contexto histórico aqui, é a grande nação do momento. Então, isso teve uma repercussão. O que Deus fez no Egito repercutiu em todo mundo ali. E todos ouviram e queriam. Que povo é esse? Que Deus é esse que faz isso? Então, Jetro também já tinha ouvido. E agora Moisés, né, está contando tudo o que aconteceu. 9. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo das mãos dos egípcios. Aqui também tem que abrir um parênteses, porque Jetro, nós estamos vendo que os midianitas, eles não são o único povo que era temente a Deus, que está sendo preparado para ser um povo que adorador a Deus, é o povo de Israel, os israelitas. Os outros povos, ninguém era temente a Deus, apesar de ser parente, né, assim podemos dizer. Ninguém, esse é o único povo adorador que reconhece Deus como Senhor, é o quê? O povo israelita. Jetro era sacerdote Midian, mas de outros deuses, não era de Deus. Moisés não conhece a Deus, não por Jetro. Jetro adorava outros deuses. Amém? Mas agora, diante de todos esses acontecimentos, ele vem ter com Moisés. Vem ouvir de Moisés sobre esse Deus. E ele já começa adorando Deus aqui, ó. Está adorando. Deus que os livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Ele é sacerdote de outros deuses, mas ele já começa a ver um reconhecimento dele a Deus. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se desobedecerem, os sobrepujou. Coisa linda, né? Adorando ao Altíssimo, o sacerdote de outros deuses. 12. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus,
E veio Arão e todos os anciões de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então há um consenso aqui com os estudiosos que Jetro aqui se converte ao Deus Altíssimo. Ele adora e agora sacrifica holocaustos para Deus. Ele, Jetro, faz isso. E chama Moisés, Arão, sacerdotes, né? Os anciões de Israel para adorarem a Deus e participarem desse sacrifício ao Senhor. Eu vou ler aqui o que Fábio José, o historiador, né, judeu, ele diz sobre essa passagem. Jetro, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo para também louvar a Deus com ele, louvar a Deus. Então realmente Jetro adorou, louvou a Deus. E trouxe Zípora, sua família e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Então eles estão justamente no local onde Deus chamou Moisés, onde a sarça ardeu, onde começou toda a caminhada de Moisés, aonde na sarça, onde Deus chama Moisés. Então eles voltaram justamente naquele local do Monte Sinai. Versículo 3. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vamos entender aqui. Moisés tinha vários afazeres. E aqui a palavra vai declarar que um deles era ouvir o povo. Então Moisés era um intercessor do povo. Então quando ouvia o povo tinha problemas, ele vinha trazer a Moisés. Por quê? Ainda não havia uma lei propriamente dita. Como vão chegar os mandamentos mais à frente, as leis, não havia. Então quando havia uma contenda, um problema, pegou minha galinha, brigamos. Então qualquer contenda, eles vinham até Moisés e Moisés ficava o dia inteiro atendendo eles. O próximo. Isso fazia uma fila o dia inteiro e Moisés passava o dia inteiro, né? Como intercessor de Deus, ele recebia, né? Tinha o bem e o mal já dado por Deus e julgava a causa deles o dia inteiro. Jetro viu isso. 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então ele notou que só Moisés é uma carga, né, sobre Moisés, de estar o dia inteiro atendendo isso. Segundo Jetro, podia ser feito ele teve essa visão de poder ser feito de outra maneira. 15. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Isso. Ele era o intercessor, então ele recebia de Deus e passava para eles a resposta, a solução daquele problema, daquela contenda para o povo. Então ele, espelhando Jesus já como intercessor, ele recebia do povo, é o que Jesus faz hoje. Nós apresentamos a ele apresenta o Pai. A resposta vem do alto. Não vem de mim, não vem do pastor, não vem. Isso tudo é uma ligação que Deus, né, usa. O intercessor é apresentado a ele e a resposta vem do alto, vem do Senhor. 16. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro,
e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Porque esses estatutos, só quem tinha nesse momento era Moisés. Não havia algo ainda convencionado que o povo todo soubesse. Não havia, estava contido entre Deus e Moisés. 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Isso. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Isso. Então Jetro teve uma visão que só Moisés não podia fazer esse serviço, porque eles estão no começo da caminhada. E todo dia era aquela fila imensa. Imagina, amados, a quantidade a previsão que saiu do Egito de atender esse povo todo dia. É desgastante tanto para o povo quanto para Moisés. E segundo Jetro, Moisés não aguentaria essa tarefa por muito tempo. 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Então ele está falando, ele vai. Mas qualquer coisa que ele disser, qualquer alteração que seja feita, primeiro tem que ser apresentada a Deus. Tem que ser levado a Deus. É igual nas nossas vidas, né, amor? Tudo que nós vamos fazer, desenvolver, nós primeiro temos que apresentar em nome de Jesus. Apresentar o quê? Disso. É que já está falando. 20. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Moisés declarava ao povo. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e ponham sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, Jetro dá essa opção de Moisés sair ao povo procurar homens temente a Deus, que aborreçam a avareza, aborreçam o mal. Por que aborreça? Porque não querem nada com o mal, não querem nada com a avareza, não querem nada com o dinheiro, então aborrece. E sejam temente a Deus, para que esse povo seja dividido para organizar. Eles dividem em 1000, uns que cuidem de 1000, outros de 100, outros de 50 e outros de 10. Para ajudar o casal deles, para ajudar Moisés. 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Vamos entender, hoje nós temos o Tribunal de Pequenas Causas, né? Hoje muita coisa é resolvida ali, não precisando levar para as instâncias maiores. Então seria isso. As coisas pequenas, esses homens, eles mesmos teriam condições de resolver. Claro, né? Com obediência a Deus. Agora, se fosse as coisas mais sérias, mais pesadas, seriam para Moisés. 23. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Isso, então, tudo isso que ele está propondo tem que ser apresentado a Deus. Ó, se fizeres e Deus te mandar, se Deus mandar você fazer isso, você faça. Se Deus quiser que seja feito essa alteração, que seja feita, mas apresenta a Ele primeiro para ver se Ele quer que seja feita dessa outra forma. Porque dessa maneira ele vai trabalhar de uma maneira melhor, estará mais organizado, e de outra forma
o povo também não será tão desgastado, ficando o dia inteiro, né, à espera de uma solução. Aqui há uma corrente que diz que Moisés, na verdade, ele tentou abdicar do seu serviço. Eu não creio, né, segundo a palavra aqui, que seja isso. Porque se Deus não quisesse, ele não deixaria acontecer. Tanto que vamos lá mais em Deuteronômio. Lá no último livro do Deuteronômio, no 5º livro. No 5º livro, Deuteronômio 1, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 15. Então está lá. Olha, 1,15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. Então, Deus quis que fosse feito dessa maneira. Nós já estamos aqui no livro de Deuteronômio e continua funcionando lá o que Jetro. Então, Deus se agradou, ou o Jetro também foi usado para trazer essa mudança, mas a mudança realmente acontece e Deus se agrada. Não tem como dizer que Moisés abdicou do serviço dele. Bom, tudo que nós fazemos, nós temos de aprender isso a cada dia. É a vontade de Deus. Nós devemos apresentar dele que a vontade dele se cumpra. E Jetro foi muito feliz, e apesar de ser sacerdote, ter se convertido naquele momento, ele compreendeu isso. Moisés, apresenta a Deus, se for da vontade dele que se cumpra. Amém? Amém. 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém. E foi feito desta maneira. E que nós podemos entender, se lá no livro de Deuteronômio eles já estão próximos da Terra Prometida, durante essa caminhada toda funcionou dessa maneira. 26. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Amém. Dessa maneira, que nem nós colocamos o exemplo aqui. Que é pequeno, dava para resolver com esses homens. Só se fosse coisas graves, aí eles levavam a Moisés. 27. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Então Jetro volta para Midian, sua terra, mas volta já falando no Senhor. Volta já convertido ao Senhor para a terra dos midianitas. E deixa lá com Moisés, sua esposa, a Zípora e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então Moisés tinha uma família. Amém? Esse midianita, esse povo de midianita, eles vão ser encontrados também lá na famosa passagem lá em Juízes de Gideão. Quando Gideão, Deus levanta 300 homens para combater justamente os midianitas. Então, durante essa caminhada do povo israelita, eles sempre vão se opor
ao povo israelita. Vão travar batalhas duríssimas contra o povo israelita, os midianitas, os amalequitas. Nós, durante essa caminhada, vamos, a um determinado momento, encontrá-los novamente. Amém? Amém. O 18, amados. O principal do 18 é essa volta, né, da esposa de Moisés. O encontro, eles chegam no Monte Sinai, finalmente chegam ao Monte Sinai para adorar o Senhor. E é essa mudança no tratar do povo. Uma maneira, como diríamos, mais organizada. Deus é um Deus organizado. Isso aí também procura fazer na nossa vida, que às vezes a gente não entende, né? Mas Ele procura também fazer nas nossas vidas. Organizar. Ele é um Deus organizado e gosta das coisas também, de quem o serve, sejam organizadas. Amém? Amém. Então hoje, o Êxodo 18, paramos aqui. Está aberto o período de colocações, perguntas,